Dizem que quem conta um conto aumenta um ponto. Será? Fala, galerinha! Hoje estamos aqui para falar sobre o gênero textual conto. Esse gênero faz parte da tipologia narrativa e, como todo texto narrativo, o seu objetivo é contar uma história, narrar uma história, seja ela ficcional ou até mesmo real, como é o caso das biografias e autobiografias. Mas hoje nós vamos falar sobre os contos, mais precisamente contos de fada. É importante entendermos que todo gênero narrativo, ele faz parte de uma estrutura, ele corresponde a uma estrutura. E também obedece a alguns elementos que são chamados de elementos da narrativa. Vamos falar de alguns deles. O primeiro elemento é o narrador. O narrador é aquele que conta uma história. Ele pode ser um narrador observador, como o nome logo diz, né? Ele narra e observa. Pode ser um narrador personagem, ou seja, ele não só narra, mas ele também participa da história. Narrador onisciente, que é aquele que narra e, para além disso, ele sabe de tudo da narrativa, ele está muito por dentro da trama. E temos também um quarto tipo, que é o narrador testemunha, que ele narra e ele também serve ali como uma comprovação do que aconteceu naquele enredo. Então, esses são os 4 principais tipos de narradores que vocês poderão aí escolher, optar por um deles quando forem construir a produção de vocês. Segundo elemento da narrativa são os personagens, né? São aqueles que vão dar brilho, vão dar vida à narrativa. Esses personagens, vale lembrar, eles podem ser seres humanos, seres vivos de modo geral, ou até mesmo seres inanimados. Isso vai muito do poder de criatividade que as pessoas têm a partir do momento em que estão ali construindo as suas narrativas. Os personagens podem ser principais, chamados também de protagonistas, ou os coadjuvantes, que são os personagens secundários. Eles ficam ali em segundo plano, mas junto com os protagonistas, eles fazem de fato a história acontecer. Terceiro elemento da narrativa é o espaço. Esse espaço que pode ser físico, ele também pode ser um espaço social. Quando eu falo sobre um espaço físico, eu estou me referindo de fato a um espaço específico, a um lugar específico, como uma casa, como uma escola, um parque. E quando eu me refiro a um espaço social, significa que algumas questões sociais, sobretudo socioeconômicas, socioculturais, estarão inseridas ali naquele espaço. Então, significa que esse social, né, esses aspectos sociais, eles vão interferir diretamente na vivência, na existência ou até mesmo na sobrevivência de determinados personagens, tá bom? Agora vamos falar sobre o tempo. O tempo da narrativa, ele pode acontecer no formato cronológico ou psicológico. O formato cronológico é aquele que respeita o tempo do relógio, ele segue ali uma ordem cronológica dos fatos. Hoje, amanhã, depois, daqui a alguns anos, enfim, seguindo sempre essa linha aí da cronologia, de fato, do tempo. Já o tempo psicológico é aquele que está na psique, na memória de quem narra a história. Existe também uma técnica muito presente nesse tempo, que é a técnica do flashback, que é retomar aspectos passados que estão ali guardados na memória, naquela narrativa. É possível que uma narrativa ela possa adotar esses 2 tempos. Isso é realmente algo provável. Vocês estão ali narrando no tempo cronológico e aí de repente, em uma passagem da história, resolvem fazer com que uma determinada personagem rememore alguma situação que viveram
há um tempo. E então a gente tem aí a técnica do flashback, que é realmente retomar aquilo que aconteceu no passado. Outro elemento muito importante da narrativa é o clímax. O clímax é o ponto de maior tensão da narrativa, é o ápice, é o auge, é aquele momento de maior expectativa, de maior espera, que nós vamos descobrir de fato o que aconteceu com aquela personagem, como será o desfecho. E observe que eu falo aí o que aconteceu com aquela personagem, como será o desfecho. Significa que o clímax ele vai estar muito pertinho do desfecho, que é a finalização da narrativa. Então a gente estrutura esse clímax, esse ápice, já no final da narrativa, já dando início ali às últimas palavras, às últimas frases, para poder de fato concluir aquela história. Outra coisa muito importante é compreendermos que esse gênero ele é dividido em prosa, ou seja, ele é estruturado em parágrafos. Esses parágrafos, eles podem ser a partir de um discurso direto ou a partir de um discurso indireto. O que significa isso? O discurso direto é quando a gente tem ali a narrativa acontecendo sem nenhuma intervenção do narrador. Então as personagens elas vão dialogar entre si e a gente vê a partir da marcação do travessão, que é aquele tracinho que aparece antes das falas, né? É a partir dele que a gente consegue identificar as falas das personagens. E é importante que vocês saibam, já que eu estou falando aqui da estrutura de parágrafos, da estrutura desse gênero, que cada fala de personagem representa um parágrafo. Então não tem como eu dizer, ou determinar, ou dar uma dica de quantos parágrafos vocês devem construir, porque isso vai depender do discurso que vocês irão adotar. Caso vocês escolham o discurso indireto, significa que vai haver a mediação do narrador. Ele é quem vai servir como um porta-voz das personagens, né? As falas das personagens serão ali transmitidas através desse narrador. Então a gente não vai ter a presença dos travessões e das falas dessas personagens de maneira explícita, mas sim ali inscritas, né, nos parágrafos, dentro dos parágrafos que serão narrados, que serão apresentados por esse narrador. Há também a opção de um discurso indireto. O que significa isso? Um indireto livre. Há também a opção de vocês adotarem um discurso indireto livre. O que significa isso? É mesclar um pouco de discurso direto com o discurso indireto. Então, em algum momento, tem ali a presença das falas das personagens de maneira explícita, a partir da marcação do travessão. Em outros momentos, quem fala pelas personagens vai ser esse narrador. Então, é um meio termo e chamamos esse discurso de indireto livre. Beleza, galerinha? Outra coisa muito importante também é vocês compreenderem que toda narrativa, ela tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Então, quando eu falei de clímax anteriormente, o clímax ele vai estar ali já no final do desenvolvimento, para início da conclusão, né? É importante que vocês compreendam que vocês precisam preparar os leitores de vocês para aquela história, para a situação que está sendo narrada naquela história. Então, na introdução, por exemplo, no primeiro parágrafo, é importante que vocês apresentem os personagens, o espaço, brevemente ali o enredo, né? A história que de fato será retratada ao longo da narrativa. Já no desenvolvimento são os conflitos que vão acontecer. Geralmente, se tratando de conto, é apenas um conflito, porque é uma narrativa breve, uma narrativa menor. E na conclusão, né, já é ali a resolução do clímax, já é de fato o desfecho, a finalização daquela história. Tá bom, pessoal? Outra coisa mais importante também, né, tão importante quanto, melhor dizendo, é a questão do foco narrativo, que está muito ligado também ao narrador. O foco narrativo precisa ser em primeira ou em terceira pessoa, né? Se tratando de um narrador personagem, vai ser primeira pessoa, seja ela do singular ou plural,
Ou o foco narrativo em terceira pessoa é quando a gente tem um narrador observador, um narrador onisciente, que vai estar ali também somente narrando, né, observando, ainda que ele compreenda tudo daquela narrativa, o foco narrativo deve ser em terceira pessoa. Se tratando da linguagem da narrativa, por ser um gênero literário, é permitido que a linguagem também siga essa ficção, né? Essa ideia do não literal, uma linguagem conotativa, que faça uso de recursos estilísticos como as figuras de linguagem. Então é permitido uma flexibilidade, né? Se for, por exemplo, um conto que vai trazer questões do regionalismo, que vocês também utilizem essa fala regional, esses jargões, essas gírias, para a linguagem ficar condizente àquela determinada personagem, aquele determinado personagem. Então saibam que a linguagem do conto, desse gênero textual em específico, ele tem sim essa flexibilidade e não necessariamente precisa seguir a norma padrão, não precisa seguir essa formalidade da língua. Claro que a norma padrão a gente segue porque a gente está aqui diante de uma proposta textual, estamos aqui na escola, né? Estudando esse gênero, nos aperfeiçoando a nossa escrita. Então, o máximo que a gente puder nos aproximar. Volta. A linguagem desse tipo de texto é uma linguagem literária. Ela segue aí a ideia do gênero, que também é literário. Então, é permitido, por exemplo, o uso de recursos estilísticos como as figuras de linguagem. Se tratando de um conto que vai falar sobre questões regionais, as falas das personagens precisam corresponder a essa temática, né? Com regionalismos, com algumas gírias, com jargões, mas é claro que se vocês estão aqui diante de uma instrução, de uma orientação para uma produção textual num ambiente escolar, é preciso sim seguir a norma padrão da língua portuguesa, embora essa linguagem tenha aí essa peculiaridade e essa flexibilidade no ato de ser criado o enredo. Então é importante fazer aí essa distinção. Vamos agora para a proposta. A proposta é brincar com as tradições. Então nós conhecemos muitos contos aí, né, que fizeram parte da nossa infância, da nossa juventude, que são contos tradicionais, como a Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, a Cinderela. E a ideia é que vocês possam recriar esses contos, que são clássicos, repaginando, trazendo um pouquinho de modernidade, né? Um pouquinho de baianidade também é muito importante. Então vocês vão ver que existe aí uma seleção com algumas palavras, que são palavras que fazem parte do enredo dessas histórias tradicionais, sendo que uma delas não corresponde à versão original da narrativa. Então vamos supor que vocês tenham aí uma seleção de palavras que correspondem a Chapeuzinho Vermelho. Então a gente tem Chapeuzinho Vermelho, lobo mau, bosque, cesta, vegano. Então essa quinta palavra, ela quebra a sequência lógica do que nós já estávamos acostumados na narrativa da Chapeuzinho Vermelho. E aí qual é a proposta? Vocês devem criar uma narrativa em que esse lobo mau, ele é vegano, por exemplo. Então, como é que vai ser, né? Vocês vão manter esses personagens, obviamente que podem acrescentar um novo personagem, podem criar situações a mais, né? Mas sempre se aproximando ali da tradição, trazendo um pouco de modernidade e utilizando essa palavra que foge da lógica, né? Nessa sequência que foi dada na produção, ao favor de vocês, né? A favor de vocês. Então, se fosse, por exemplo, uma Bela Adormecida que tivesse insônia, que é algo tão atual, né? Do nosso contexto, das nossas rotinas.
Então vamos brincar aí com esses clássicos, trazendo um pouco de atualidade, um pouco de século XXI a essas histórias. Então a proposta é exatamente essa, que vocês possam recriar esses clássicos, modernizando-os, não perdendo a essência, né, a trama original que ele já tem, mas podendo também acrescentar novas informações, novos personagens, novas falas, né, novas situações, novos conflitos ali, que se aproximem ao máximo do que nós vivemos aqui nos dias atuais, na nossa realidade. Beleza, galera? Caprichem, sigam as orientações que estão aí disponíveis para vocês e arrasem na produção. Um beijo!